Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos aí na parte de aconselhamento pastoral e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia e teologia. Aliás, né? Psicologia e teologia. Inimigas ou aliadas? Essa que é a grande questão. Não sou psicóloga, mas vou falar dentro daquilo que a nossa apostila aqui está nos apontando, lá da página 157, lá da sua apostila vermelha. E eu fiz alguns apontamentos aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, dentro do aconselhamento pastoral. E aqui uma coisa que o autor ele fala aqui, uma coisa que eu achei assim, bem interessante para a gente conversar, é o seguinte: quem no aconselhamento já não se deparou com questões difíceis em que o conselheiro bíblico ficou sem resposta para o aconselhamento? Quem nunca? Ou, por outro lado, na prática clínica, enquanto psicólogo, quantas crises e problemas que não encontraram respostas nas técnicas em psicologia? Então, nesse processo, a crise do conselheiro bíblico não estou negando a eficácia da palavra de Deus ao recomendar ao membro da igreja para um acompanhamento terapêutico com o psicólogo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando o conselheiro bíblico entende que aquela dificuldade, aquele problema pelo qual aquela pessoa está passando, ela precisa de um especialista, digamos assim, ele pode e deve recomendar um psicólogo. Precisamos quebrar esse estigma de que o servo do Senhor não pode ir a um psicólogo, que um servo do Senhor não pode ir a um psiquiatra, porque precisa resolver suas coisas com Deus. Nós sabemos, queridos, que Deus está acima de todas as coisas. Nós somos servos e servas de Deus, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas sabemos que Deus capacita pessoas, prepara pessoas para determinados momentos da nossa vida. Aquilo que eu já falei lá atrás. Se você está com uma dor no joelho, uma dificuldade de locomoção, você vai no ortopedista, não é isso? O ortopedista que vai dizer o que você tem no seu joelho. A mesma coisa quando nós estamos com dificuldade nas nossas emoções, nós estamos com problemas nas nossas emoções, ou até mesmo no nosso psicológico, na nossa mente. E aí é recomendado o quê? Um especialista. E o aconselhamento bíblico, ele geralmente, quando a pessoa procura alguém para aconselhar, dependendo de quem seja, geralmente é o pastor, ele vai indicar. Além de dar aquela palavra pastoral, aquela palavra bíblica, aquela palavra realmente que, dentro do contexto bíblico, ele vai dizer, olha, além disso, você precisa de uma ajuda. Porque o psiquiatra, o psicólogo vai te ajudar nesse sentido, tá? Então, por isso que a pergunta são inimigas ou aliadas? São aliadas, a gente sabe disso, não é? A gente sabe disso. E aqui, ele vem dizendo uma coisa também, outra coisa importante, dentro da nossa lição, é que o homem é um ser unitário, não é compartimentado, né? O homem é um ser unitário. E o aconselhamento bíblico, ou o conselheiro bíblico, ele precisa estar aberto para a intervenção das ciências humanas, sim. No caso, é a psicologia. A psicologia vai ajudar nesse sentido. Nós sabemos disso, né? Existem casos que necessitam de uma intervenção mais cuidadosa, demandando, sim, a participação de um profissional da saúde. E o psicólogo, ele é um profissional da área da saúde, tá bom? Então, é importante que você, enquanto conselheiro bíblico, né, você esteja atento, fique atento a isso, né? E aqui ele vem falando sobre o aconselhamento bíblico centrado na pessoa humana. E ele vem falando sobre Jesus. Senhor e Salvador Jesus ofereceu a salvação para a saúde integral do ser humano. Ou seja, Jesus não só tratou a questão física, ele também tratou a questão emocional daqueles que o procuravam. E aqui ele vem dizendo alguns exemplos
né? Ele vem falando de Jesus, do encontro dele com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana ali teve um encontro com Jesus que até sua própria vida em risco Jesus colocou, porque os samaritanos não conversavam com os judeus, mas mesmo assim ali ele teve um encontro que mexeu com o emocional daquela mulher. A palavra de Jesus, o aconselhamento de Jesus foi também para as emoções daquela mulher. A mulher adúltera também foi um outro exemplo disso, não é? Jesus ele libertou pessoas que eram consideradas impuras diante da sociedade, que eram mal vistas diante da sociedade. O próprio publicano, né, o Zaqueu, que era publicano, que era cobrador de impostos, ele era mal visto e ele se tornou uma outra pessoa quando se encontrou com Jesus. Então, Jesus, ele é sempre chamado, ele é o médico dos médicos. Nós sabemos disso, nós temos consciência disso. Por quê? Ele via o homem como um todo. Ele tinha a compaixão ilimitada como conselheiro, né? Ele tinha uma compaixão ilimitada. Ele não condenava, a atitude dele não era de condenar, porque isso também é importante para o aconselhamento bíblico. Você não está ali para condenar a pessoa, você está ali para aconselhar dentro da palavra. Jesus, ele compreendia, ele tinha uma ternura compreensiva ao oferecer uma restauração para a pessoa. A mulher samaritana é um exemplo disso. Ele tinha uma paciência inesgotável. O conselheiro, ele precisa ser muito paciente. E ele tinha, né, aquilo que a gente chama de otimismo terapêutico. No caso do próprio Zaqueu, como nós estamos falando aqui, que era uma pessoa ambiciosa, desonesta, ele era uma pessoa indesejada, e assim mesmo Jesus, né, com o seu otimismo terapêutico, digamos assim, né, Jesus falou assim: Zaqueu, hoje me convém estar na sua casa, eu vou na sua casa, eu vou te visitar. Né? Uma pessoa que era indesejada por todos, uma pessoa que não tinha acesso a todos, mas Jesus falou: eu vou, e foi. Né? E foi. Tá? Então aqui, outra coisa que ele vem falando também com relação a Jesus como um conselheiro de uma forma integral, que tipo de aconselhamento Jesus dava? Quais eram os princípios do ministério de Jesus quando se falava em aconselhamento? A primeira coisa, queridos, que a gente observa, que Jesus ele tinha o quê? Amor pelas vidas. Jesus amava as pessoas. Então, você que deseja ser dar aconselhamento, você que deseja ser um conselheiro, a primeira característica do conselheiro é amar as pessoas. Além de amar as pessoas, ele vem dizendo aqui da mente positiva, no sentido de ser otimista, no sentido de dizer assim, vai dar certo. Vocês já repararam que é muito complicado quando você está conversando com alguém, abrindo o seu coração para alguém, e aquela pessoa só vem dizendo palavras negativas: olha, isso vai dar errado, olha, não é bem assim, e não sei o quê, isso, não sei o quê. Só palavra de derrota? Não é difícil? Você quer ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de falar, alguém chegar para você e falar: olha, é problemático, a situação é difícil, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não é assim que a gente quer ouvir? Porque isso vai produzir na gente o quê? Fé. Aí ele vem falando aqui, lá na página 162, né? O amor, o otimismo, né? Ou aquela mente positiva, e fé. Da fé, você vai produzir o quê? Uma esperança, uma esperança que vai levar uma marca de Jesus, que era o altruísmo. Jesus, ele levava fé para as pessoas. Jesus, ele não era egoísta, né? Ele era altruísta, no sentido de que se tornou servo. Compreensão sincera, como nós falamos, né? E simpatia. Jesus, ele compreendia as pessoas, ele era simpático para com as pessoas tinham vontade de estar perto de Jesus, né? As pessoas queriam ouvir sempre o que ele tinha para dizer. Vocês se lembram do episódio lá de Marta e Maria? Marta preocupada em preparar as coisas, Marta preocupada em arrumar a casa, porque afinal de contas Jesus estava ali, Jesus era um amigo da família, uma pessoa muito próxima da família. Mas Maria queria ouvir. Maria sentou para ouvir.
porque Maria sabia que podia aprender muito do que Jesus iria falar. Então, ele tinha passava essa compreensão e simpatia. E claro, né, Jesus ele era humilde. Jesus ele não se engrandecia daquilo que ele fazia. Tanto é que teve uma certa ocasião que perguntaram para ele, lá em João capítulo 6, de onde vinha tanto conhecimento. Afinal de contas, ele nunca estudou na escola dos profetas. De onde vem toda essa doutrina? Aí ele falou o seguinte: a doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. É do Pai. Eu falo aquilo que o Pai me ensinou. Eu falo aquilo que o Pai me enviou. Ou seja, ele era humilde em reconhecer que o que ele sabia vinha do Pai. Então, essas são as características de Jesus enquanto conselheiro. Então, aqui ele resume essa questão da psicologia, da teologia, da seguinte forma: é a missão da igreja e do aconselhamento bíblico, não é? Você é missão. O aconselhamento bíblico é missão da igreja. Sendo assim, a psicologia e a teologia não são inimigas, elas são aliadas. Os problemas humanos não são apenas espirituais, de igual modo são físicos, existenciais e também psicológicos. A dor física afeta a alma e o espírito. Problemas espirituais afetam a nossa relação com o mundo e com as pessoas. Não somos seres humanos compartimentados, aquilo que nós falamos. Nós não somos compartimentados. Nós somos o quê? Unitários, interligados, conectados com tudo o que nos toca. E é dever do conselheiro bíblico, antenado nas questões e complexidades da vida humana, e assim como Jesus, fazer o aconselhamento centrado na pessoa. Que Deus nos ajude e que Deus nos conceda esse entendimento. Tá bom, queridos? Deus os abençoe. Até a próxima. Se cuidem. Beijo no coração.